e volta para cá. E aí eu tenho um retificador de meia onda em cima e um embaixo, certo? Mais ou menos, na verdade não está muito certo não, porque olha só, o que vai acontecer aqui? O retificador de meia onda de cima, ele não vai funcionar bem. Por quê? Porque a ideia desse retificador de meia onda de cima é que a corrente passe por aqui e volte para o meio, como a gente acabou de dizer. Só que essa corrente ela nunca vai voltar para o meio, porque aqui no meio do caminho tem um diodo polarizado reversamente. E aí essa corrente não vai conseguir voltar para cá, ela vai ser forçada a descer até embaixo, e aí eu já não tenho mais a ideia da fonte simétrica. Eu tenho aqui uma fonte simples, apenas com duas cargas em série. Não é isso que a gente quer. Então, o que eu tenho que fazer? Esse diodo aqui ele não pode barrar essa corrente que vem lá do primeiro. Não pode. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse diodo, então acompanha comigo, é como se eu tirasse ele daqui, descesse ele para cá e colocasse ele nessa posição. Porque aí o funcionamento dele não vai ser alterado, mas em compensação, apesar de não alterar o funcionamento dele, ele vai permitir agora que a corrente do primeiro diodo volte para o center tape. Então eu vou pegar ele aqui e trazer ele para cá. Então ele vai ficar dessa forma aqui. Desse jeito. E agora sim, eu tenho um retificador de meia onda em cima e eu tenho outro retificador de meia onda embaixo. Esse circuito de baixo também vai ser um retificador de meia onda porque a corrente só vai passar nesse sentido, ela não consegue voltar porque o diodo está reverso. Então, aí nós resolvemos aquele problema da corrente voltar aqui para o meio. Então, o circuito básico do retificador de meia onda simétrico é esse daqui. Obviamente que como a gente sabe uma fonte de verdade, a gente não coloca carga aqui, a gente não coloca carga aqui. Aqui vem o filtro capacitivo. Então, obviamente eu já vou representar essa carga aqui como o que ela é na realidade. Essa carga aqui na realidade nós representamos como um resistor, mas na prática ela vai ser um capacitor aqui para filtrar a primeira fonte e outro capacitor aqui para filtrar a segunda fonte. E aí depois dos capacitores em paralelo com o capacitor, aí pode vir a carga ou o regulador de tensão, tá ok? Igualzinho a teoria que a gente viu lá da fonte simples. Então por isso que é importante você estar acompanhando a sequência do curso inteiro. Porque se você caiu de paraquedas nessa aula e não conhece o básico de eletrônica analógica, você não vai entender o que é o capacitor, qual é a importância dele numa fonte, e não vai entender nada disso do que eu estou falando. Maravilha? Então, muito bem. Tenho aqui os meus dois retificadores de meia onda, e o que falta para eles serem considerados uma fonte simétrica? Falta eu dizer que a referência é aqui no meio. Como que eu digo que a referência é aqui no meio? Simplesmente coloco aqui no meio o símbolo do terra, que é o símbolo, né, da referência, o símbolo do 0 volts, e pronto. Como a minha referência está aqui, eu já tenho aqui um retificador de meia onda simétrico, uma fonte simétrica feita com retificador de meia onda. Então, vamos analisar o funcionamento agora para ver quais são as ondas que eu vou ter aqui nesse ponto, que é o ponto positivo, onde eu vou ter a saída positiva, e nesse ponto aqui embaixo, que é onde eu vou ter a saída negativa, já que o meio aqui é a referência do sinal. Então vamos lá. Vamos começar aqui analisando o seguinte. Aqui eu tenho um sinal alternado, que vem do transformador, enfim. E esse sinal, vamos desenhar aqui, para ficar melhor. Desenhar aqui a tensão no secundário do transformador, V2, a tensão pelo tempo. E a gente sabe que aqui no transformador nós vamos ter o quê? Um sinal senoidal. Então, um sinal senoidal. Ok? E o que nós vamos ter aqui nas saídas? V mais e V menos. Vamos analisar então. Aqui vai ser a onda das saídas. E aí eu vou fazer uma saída com uma cor e outra de outra cor, porque aí a gente consegue ganhar espaço no mesmo gráfico. Então, a tensão pelo tempo, nos dois casos. Então, aqui no secundário a gente sabe, é um sinal senoidal.
vamos fazer a análise como a gente sempre fez antes. Eu tenho um semiciclo positivo e um negativo. Quando a onda aqui no transformador é positiva, quer dizer o quê? Quer dizer que aqui em cima é mais, né? E como eu tenho center tape, a gente tem que considerar aquilo que eu ensinei para vocês lá na aula do retificador de onda completa com center tape. Então volte e assiste essa aula que vocês vão entender melhor o porquê disso. Mas quando eu tenho center tape, eu tenho duas partes, não tem? Então aqui é positivo e o center tape, em relação à parte de cima da onda, ele é negativo. Mas o center tape, em relação à parte de baixo, ele é positivo. Então aí a gente põe aqui positivo aqui e aqui embaixo negativo. Então quando a onda lá é positiva, eu tenho positivo máximo aqui em cima e, portanto, o meio está com uma tensão menor. Ele é negativo em relação ao primeiro terminal aqui de cima. E na parte de baixo, eu tenho o quê? Esse meio aqui, ele é mais positivo do que a parte de baixo, que é onde eu tenho o negativo máximo. Então, nós temos essas polaridades aqui no center tape, na nossa referência. Ou seja, o que vai acontecer aqui, então? Esse diodo de cima, ele está polarizado como? A corrente tenta sair sempre do positivo, né? Então, esse diodo vai permitir a passagem da corrente. Então, ele vai permitir a passagem da corrente e eu vou ter aqui no V+, uma onda positiva. Vou ter um sinal positivo. Imagine que eu não tenha capacitor aqui por enquanto, no nosso circuito. Abri o capacitor, o sinal vai direto lá. Então, eu tenho aqui um sinal positivo no caso do V+. Então, o V+, eu vou fazer aqui de verde. Se o V+, vou fazer aqui de verde. Então, lá no V+, eu vou ter uma onda positiva. Mas espera aí. Essa onda positiva que vai lá no V+, vai lá na carga, ela vai voltar aqui no meio, não vai? Ela volta aqui pelo meio. Como ela volta no meio, essa tensão aqui total, ela vai ser metade da tensão do secundário. Porque a tensão está voltando para o meio, eu não estou pegando o transformador inteiro. Nós já explicamos isso em aulas anteriores também. Então essa tensão não vai ser alta como a do V2, ela vai ser metade. Então por isso ela vai ser, vamos fazer aqui, tensão mais ou menos assim. Enfim, do V2. Então quando a onda é positiva, o nosso V2 fica lá positivo. E aqui, o nosso sinal do V-. Como que vai ficar o V-? O V- eu vou desenhar de preto. Vamos lá. No caso aqui da parte de baixo, vai passar corrente? Também vai. Porque aqui é mais, aqui é menos, a corrente vai tentar fazer esse sentido aqui, vai passar lá na minha carga, através da referência, e volta pelo V- e volta pelo diodo. Então, também circula corrente. Também circula corrente. Só que, um detalhe, a minha referência ela está em cima, aqui é a minha referência. Isso significa, portanto, que esse sinal do V-, ele vai ser negativo. Então, eu vou ter aqui negativo no V-, que é o nosso V-, a tensão no V-, e aqui a tensão no V+. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar bem a ideia. Então, como a minha referência está aqui em cima, ou seja, a minha referência está aqui no positivo, né, a minha onda ela vai ser negativa. Por quê? Porque, como a gente está vendo, tá meio que ao contrário, né? O terra está no positivo e o negativo está no V-. Então, meu V- ele está ao contrário. Por isso que o sinal que eu vou medir aqui vai ser negativo, ok? Lembra lá? Ó. Vamos explicar bem explicadinho. A minha referência é onde eu ligo o quê? O negativo, né? O negativo do multímetro vai vir aqui e o positivo do multímetro vai vir aqui. Tá ao contrário, porque olha só, a corrente ela está saindo daqui, entrando no multímetro e voltando para cá. A corrente está entrando no negativo, né? O positivo está no negativo e o positivo do multímetro está no negativo do transformador, então está ao contrário. Por isso que esse sinal, como a referência dele é aqui, esse sinal está ao contrário. Ele vem com a onda para baixo. Então a mesma onda que eu tenho lá em cima, só que para baixo, porque a referência está no centro. Maravilha, pessoal? E
Quando nós temos a inversão, né? Quando o transformador joga uma onda negativa, o que acontece? Aí vamos ver o que acontece. Quando ele joga uma onda negativa, aí o positivo vem aqui para baixo, aqui fica menos. Aqui fica mais, aqui fica menos. Então tem uma onda negativa agora. E aí o que vai acontecer? Deixa eu apagar essa corrente aqui, porque agora não vai passar corrente. Porque agora, analisando essa fonte de cima, não passa corrente, porque essa corrente ela vai sair daqui desse positivo, vai tentar subir através da carga que vai estar aqui para o diodo, só que o diodo está barrando. Então não tenho corrente na fonte de cima, então o meu V+ aqui, o meu V+ vai para zero. E o mesmo vai acontecer aqui embaixo, porque a corrente sai do positivo, ela não consegue nem passar por aqui também. Então meu V- também fica em zero. E aí essa seria a forma de onda pura, né, dos retificador de meia onda simétrico. E aí depois quando vem a onda positiva de novo, acontece a mesma coisa. Então estão vendo aqui a onda simétrica, uma tensão que é positiva, outra que é negativa, justamente o conceito de fonte simétrica. Já se voltarmos aqui o capacitor, que é o que se usa realmente na prática, vai acontecer a mesma coisa. Obviamente que o capacitor agora ele vai se carregar, então nós vamos ter aqui em cima uma tensão positiva, só que o capacitor vai carregar e ele vai descarregar lentamente até vir a outra onda. Exatamente o que nós já explicamos sobre o funcionamento do capacitor, com exemplos, com aula prática e tudo mais. Então, espero que você já saiba o que o capacitor causa nas fontes lineares, o papel deles. E esse capacitor aqui também, né? Esse capacitor também vai carregar, de forma que a onda não vai mais cair até o zero. Uma vez que o capacitor carrega, ele vai descarregar lentamente e eu vou ter aqui uma onda já quase que contínua, né, com um pequeno ripple, graças aos capacitores. Então aqui eu tenho uma onda positiva e outra negativa, ou seja, uma fonte simétrica. Minha referência está aqui no meio. Ok, pessoal? Então é isso sobre como é a construção de uma fonte simétrica utilizando aí retificador de meia onda. No caso é como se fossem dois retificadores de meia onda, um para onda positiva, outra para onda negativa com a referência no meio, e esse diodo nós vimos, ele tem que vir para cá para que tudo funcione corretamente. Ok, pessoal? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ficou um pouquinho extensa, mas eu acho que são conceitos muito importantes para vocês assimilarem o estudo da eletrônica. Não deixem de curtir o vídeo, de deixar o seu comentário aí embaixo, então, que é muito importante, e compartilhar com os seus amigos. E eu vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais. Tchau!